Olá, vamos lá para mais uma aula de química. Hoje o nosso tema são os tipos de reações químicas. E nós vamos conhecer a característica de cada uma dessas ligações. Primeiro vamos entender o que é uma reação química. As reações químicas são os fenômenos químicos que acontecem na prática. Então é o que nós visualizamos, onde nós temos a transformação de substâncias. Então as substâncias finais são diferentes das iniciais. E essas reações são representadas por equações químicas, que é o que nós escrevemos no papel. Toda reação química vai ser representada da seguinte forma: vai ser representada por uma seta, e nós teremos, antes da seta, os reagentes, que são as substâncias iniciais, então representam o estado inicial do sistema, e após a seta nós teremos os produtos, que representam o estado final, que são as substâncias finais, é o que vai ser formado. Os tipos de reações que existem vão ser classificados de acordo com as características que elas possuem. Então, elas têm particularidades. Então, nós temos aqui as principais reações: reação de síntese ou composição, reação de análise ou decomposição, reação de simples troca ou deslocamento, reação de dupla troca, reação de neutralização e reação de combustão. E nós veremos cada uma delas separadas. A reação de síntese, composição ou adição é aquela reação onde nós vamos ter a formação de uma substância. Então, qual é a principal característica? Toda reação de síntese tem dois ou mais reagentes e haverá a formação de apenas um produto. É o caso da síntese do ácido sulfúrico que nós temos aqui embaixo. Então, nós temos o gás hidrogênio, o enxofre e o gás oxigênio reagindo, são três reagentes, e vão formar o único produto, que é o ácido sulfúrico H2SO4. A reação de análise ou decomposição vão ser aquelas reações que representam a divisão de uma substância em substâncias mais simples. Então, qual vai ser a principal característica dela? Nós teremos apenas um reagente e os produtos serão dois ou mais. É o caso da decomposição do carbonato de cálcio, que é o calcário, cuja fórmula é CaCO3. Quando ele se decompõe, nós obtemos dois produtos: o óxido de cálcio, que é o CaO, e o dióxido de carbono, que é o CO2. Reação de simples troca ou deslocamento. A partir daqui, nós teremos reações que vão ter pelo menos dois reagentes e dois produtos. Na reação de simples troca, nós vamos ter uma troca de cátion ou uma troca de ânion. E um dos reagentes e um dos produtos, obrigatoriamente, é uma substância simples. Lembrando que substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico. Então, quando eu represento uma reação de simples troca, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, e vamos formar uma substância simples e uma substância composta. Nós vamos ver aqui dois exemplos, um que tem troca de cátion e o outro que tem troca de ânion. Então, nós vamos fazer o primeiro, que é uma troca de cátions. Então, observem que nós temos a substância simples sódio e a substância composta HCl. O sódio comporta-se como cátion, ele é metal, então ele tem carga positiva. Portanto, ele vai ocupar o lugar da partícula positiva do HCl, que no caso é o H. Então, o Na vai juntar com o Cl, que cátion e ânion se atraem, e o hidrogênio vai ser liberado. Como o hidrogênio é ametal, ele sai na forma gasosa, então ele é H2. E o nosso outro composto formado, que é a substância composta, será o sal NaCl. Observem que nós colocamos números na frente das moléculas. É o que nós chamamos de balanceamento, que nós veremos numa próxima aula, mas é para equilibrar a quantidade de átomos que entram e que saem de acordo com a lei de Lavoisier. Agora vamos ver um caso onde nós vamos ter troca de ânion. A nossa substância simples é o gás flúor, F2. O F, ele comporta-se como ânion, ele tem a tendência de ganhar elétrons. Portanto, ele vai trocar com o ânion do HCl, que no caso é o Cl.
Então, o F vai juntar-se com o cátion, que é o H, e vai expulsar o Cl. Como o Cl é ametal, ele vai sair na forma de gás, Cl2. E o H junta-se com o F e forma HF. E aí nós temos que fazer o balanceamento para equilibrar a quantidade de átomos. Agora vamos para a reação de dupla troca. A reação de dupla troca, como o próprio nome diz, são troca de duas partículas ao mesmo tempo. Então, nós teremos troca de cátions e ânions ao mesmo tempo. E todas as substâncias envolvidas na reação serão substâncias compostas. Então, nós teremos no reagente duas substâncias compostas e nos produtos duas substâncias compostas também. Então, vamos ver aqui dois exemplos. NaBr. Na é a parte positiva e o Br é a parte negativa, o ânion. E no HCl, o H é a parte positiva, que é o cátion, e o Cl é a parte negativa. Então, o cátion do NaBr, que é o Na, junta-se com o ânion do HCl, que é o Cl. E aí nós vamos formar NaCl. E o H e o Br também vão se unir, formando HBr. Já no exemplo de baixo, nós teremos o Na, que é o cátion, e o OH é o ânion. E no HCN, o H é o cátion e o CN é o ânion. Então, o cátion do NaOH, que é o Na, junta-se com o ânion, que é o CN, formando NaCN. E o cátion do ácido, que é o H, junta com o OH e vai formar H2O. Aí nós teremos reações que são mais específicas. E a primeira delas, que é bastante utilizada e conhecida, é a reação de neutralização. Toda vez que a gente falar de reação de neutralização, significa que nós temos um ácido reagindo com uma base, e aí nós vamos formar sal e água. Essa é uma reação também de dupla troca, mas ela é uma dupla troca específica, porque obrigatoriamente os nossos reagentes têm que ser ácido e base, e aí os nossos produtos formados serão sal e água. Então, vamos verificar aqui. O ácido da primeira equação é o HCl. O H é o cátion, o Cl é o ânion. E a base é o KOH. O K é o cátion e o OH é o ânion. Então, o cátion H junta com o ânion OH e vai formar H2O. O cátion K junta com o ânion Cl e vai formar KCl, que é o sal. Na outra equação, nós temos o hidróxido de sódio, que é o NaOH. O Na é a parte positiva, que é o cátion, e o OH é o ânion. E no H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o H é o cátion e o SO4 é o ânion. Então, nós vamos unir o Na com o SO4. A carga do SO4 é menos 2, portanto, eu vou formar Na2SO4. E H com OH forma água. E aí, nós fazemos o balanceamento para equilibrar a quantidade de átomos antes e depois. E por fim, nós teremos as reações de combustão. A reação de combustão nada mais é do que uma reação de queima. E para que ocorra essa queima, é necessário que nós tenhamos o combustível e tenhamos a presença de um comburente, que vai ser o gás oxigênio, representado pela molécula O2. Quando nós tivermos a queima de um combustível que tenha carbono e hidrogênio em sua estrutura, nós sempre vamos liberar CO2, que é dióxido de carbono, e água. Então, vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós vamos ter a combustão do Ca, que é um metal. Então, nós vamos formar um óxido metálico. Então, o Ca reagindo com o O2, que é o comburente, vai formar o CaO, que é o óxido de cálcio. Como nós vamos ter dois oxigênios, colocamos um 2 na frente do CaO para equilibrar o oxigênio, e colocamos um 2 na frente do Ca para equilibrar a quantidade de cálcio. Já no segundo exemplo, nós temos o carbono, que é um ametal. Na hora que ele reagir com o O2, nós vamos formar um óxido não metálico. Então, ele é um gás, que vai ser o gás CO2, que é o dióxido de carbono. E, por fim, nós vamos usar a combustão de um combustível, como o CH4, que é o metano. Então, nós temos carbono e hidrogênio nessa molécula. Reage com o O2, que é o comburente, e aí nós vamos formar CO2 e vamos formar água. Isso é regra sempre, para todo combustível que nós tivermos sofrendo combustão com gás oxigênio, forma CO2 e água.
Espero que vocês tenham gostado e que vocês pratiquem aí nos estudos. Bons estudos e até a próxima!